Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária às 10h40. Registro a presença dos nobres deputados, deputado Fábio Félix e deputado Leandro Graz. Primeiro expediente, passamos agora para a leitura da aprovação da ata. Ata da 9ª reunião ordinária realizada em 9/10/2019, peço a dispensa da leitura referida da ata e declaro lida e aprovada. Se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra, passo a presidência agora para o deputado Leandro Graz, porque pois sou autor do item 1. Retirar o item 1. Obrigado. Vamos tirar o item 1. Peço a retirada do item 1, por favor. E vamos para o item 2. Projeto de lei número 653/2019, que reserva ao comprovante. O item 2 também sou. Também sou. Como também sou relator do item 2, passo a presidência ao deputado Leandro Graz. Assumo a presidência. Apreciação do parecer do projeto de lei 653/2019, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que reserva aos comprovadamente hipossuficientes de 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista no âmbito do Distrito Federal. Relatoria, deputado Martins Machado, a quem passo a palavra para ir direto ao voto. Obrigado, presidente. O concurso público é bem mais que um processo seletivo, pois perpassa pelos pressupostos da democracia, inserido no mercado de trabalho de forma igualitária a todos os cidadãos. Uma das maiores preocupações sentidas pela humanidade em decorrência da necessidade urgente de edificação da democracia vem exigindo esforço conjunto de todos os poderes para uma correta efetivação da igualdade. Diante desse cenário, os hipossuficientes estão inseridos como destinatários dessa igualdade e estes deve ser garantida a possibilidade de serem subjetivos ativos dos direitos a participar de um processo seletivo em igualdade de condições. Destarte o princípio da proteção ao hipossuficiente na relação em pragmácia ou na relação consumerista. Busca o equilíbrio que deve permear essas relações. Portanto, em busca desse equilíbrio para que ele alcance a tarefa árdua, que é o estabelecimento profissional, e se faz necessária a atuação do poder público para promover a cidadania. Não há cidadania sem igualdade, assim como não há democracia sem promoção dos direitos humanos. Portanto, não se pode falar em igualdade sem atentar para a inacessibilidade que o hipossuficiente dentro da concorrência de um certame, visto sua preparação ser grande parte deficitária por falta de recursos para o acesso aos materiais preparatórios disponíveis no mercado. Diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, em relação ao mérito, manifestamos voto pela aprovação do projeto de lei número 653 de 2019. Esse é o parecer. Muito obrigado, deputado Martins. Parecer em discussão.
Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Fábio Félix? Com o relator. Eu também voto com o relator. O PL 653, o parecer do PL 653 foi aprovado com 3 votos sim, 2 ausências. Devolvo a presidência ao deputado Martins Machado. Assumo a presidência. Item 3, projeto de lei número 547, de 2019, que dispõe sobre normas específicas de participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos distritais e regulamenta o artigo 30 da Lei Orgânica do Distrito Federal. O autor é o deputado José Gomes. O relator, deputado Leandro Graz, no qual passo a palavra com permissão para ir direto ao voto. Parecer ao projeto de lei 547, de 2019, de autoria do deputado José Gomes. A propósito do mérito, vale registrar que a análise de uma proposição envolve aspectos relacionados à verificação de requisitos que justifiquem a inovação do arcabouço jurídico existente. Nesse sentido, há que se verificar a necessidade de conveniência, relevância, oportunidade e viabilidade no presente projeto. Antes, contudo, de proceder à análise, convém mencionar que a presente proposição reproduz, conforme reconhece o próprio autor na justificação, o disposto na Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, que estabelece regras sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Convém ainda mencionar que a lei está em vigor e que foi regulamentada pelo Decreto Federal 9.094, de 17 de julho de 2017, que inclusive institui o cadastro de pessoas físicas como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios. Ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos reproduzidos no país e instituir a carta de serviço ao usuário. A leitura da lei nacional citada revela que o texto não contém disciplina exaustiva sobre a matéria, de modo que o Distrito Federal poderia suplementá-la para atender às suas peculiaridades locais. Vale, nesse ponto, citar que o constitucionalista José Afonso da Silva registra sobre normas gerais. São normas de leis, ordinárias ou complementares, produzidas pelo legislador federal, hipóteses previstas na Constituição, que estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dessa forma, pelo cotejo exposto no quadro, pode-se verificar facilmente que a proposição pretende legislar de forma suplementar. É relevante fazer esse registro, pois a técnica de repartição de competência disposta na Constituição visa fortalecer o princípio federativo e não anular a competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal, para complementar, pormenorizar e especificar aspectos e procedimentos não esgotados completamente nas normas gerais editadas pela União. A propósito desse tema, a jurisprudência pacífica no STF, no sentido de que a competência concorrente dos Estados e do DF se restringe à edição de normas de natureza específica, fundadas em suas especificidades. Por fim, em face da precária situação em que se encontra a execução das políticas públicas voltadas à participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, prestados direta e indiretamente pela administração, a presente proposta legislativa pretende fortalecer a aplicação da lei, sem, contudo, criar quaisquer mecanismos que contrariam a legislação nacional. Por todo exposto, consideramos o nobre propósito que norteou a iniciativa do parlamentar ao propor a instituição de normas sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Portanto, votamos pela aprovação no mérito, nesta Comissão de Assuntos Sociais, pelo projeto de lei 547 de 2019, resguardadas as análises das comissões COF e CCJ sobre suas competências. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 547, de 2019. Não havendo quem queira discutir, como voto, deputado Fábio Félix. Com o relator. O voto do deputado Leandro Graz, que é o relator, já é conhecido. Eu também voto com o relator. E o parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei 547 de 2019 foi aprovado com 3 sims e 2 ausências. Item 4. Projeto de lei número 467 de 2019, que institui a política distrital para população em situação de rua no Distrito Federal. O autor é o deputado Cláudio Abrantes, o relator é o deputado Leandro Graz, no qual passo a palavra com permissão para ir direto ao voto.
Parecer ao projeto de lei 467 de 2019, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Como se pode verificar facilmente, trata-se de matéria que envolve aspectos multifacetados na vida de pessoas que sobrevivem de forma muito precária em uma sociedade marcada, entre outros fatores, pela excessiva competitividade, pela concorrência brutal, pela redução de oportunidades, pela perda de empregos, extrema pobreza e exclusão social. Não existem dados oficiais precisos sobre a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil. Entretanto, segundo informações constantes no texto para discussão, cujo tema é a estimativa da população em situação de rua no Brasil, havia em 2015 101.854 pessoas nessa situação no país. Para alguns especialistas, a ausência de informações precisas tem prejudicado a implementação de políticas públicas voltada a este segmento vulnerável, fortalecendo assim o processo de invisibilidade social a que está submetida, no âmbito das políticas sociais desenvolvidas tanto pela União quanto pelos estados e pelo DF. Aqui, de acordo com as informações prestadas pelo autor, a proposição, havia no Distrito Federal cerca de 2,5 mil pessoas em situação de rua. Esse dado também pode estar subestimado, uma vez que a contabilização levou em consideração as pessoas que passaram por algum atendimento nas unidades de suporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, como o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, que funciona como um ponto de apoio e presta atendimento individual e coletivo às pessoas nessas condições. Complementando essa informação, há um estudo realizado pela UNB que mostra que as pessoas se concentram sobretudo no centro da capital federal, na rodoviária, do plano piloto e nas proximidades do setor comercial sul. Além disso, as regiões administrativas com maior número de pessoas em situação de rua são Gama, Ceilândia, Taguatinga e Brasília. O autor da proposição reconhece as limitações existentes nos serviços colocados à disposição das pessoas em situação de rua. Com efeito, o parágrafo 1º do artigo 7º do projeto prevê que a rede de acolhimento temporário já existente será reestruturada e ampliada para incentivar a sua utilização pela população em situação de rua, inclusive mediante articulação com programas de moradia popular do GDF. A Constituição Federal de 88 inclui a assistência social como direito social e fundamental, em seus artigos 194, 195, 203 e 204. De igual forma, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece em seu artigo 3º, inciso 6, que é o objetivo do DF dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade na área de assistência social. Portanto, tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica definiram a assistência como direito, no qual estão incluídas as ações e os serviços públicos destinados às pessoas em situação de rua, a serem implementados de forma descentralizada e articulada com os demais órgãos da administração pública e com entidades sociais sem fins lucrativos. Vale ressaltar que atribuir status constitucional às normas de índole assistencial contribuiu, sem dúvida, para superar o modelo de assistencialismo e clientelismo e elevá-las à condição de direito fundamental. Como é sabido, no âmbito da legislação concorrente, a União tem a competência para editar normas gerais em relação à assistência, e ao Distrito Federal compete suplementar a legislação federal para atender suas peculiaridades. Em obediência a esse regramento constitucional e ao princípio da descentralização político-administrativa, a coordenação e as normas gerais cabem à União. Contudo, a execução dos respectivos programas competem ao DF em parceria com as entidades beneficentes e de assistência social, além da participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Diante do exposto, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei número 467 de 2019 nesta Comissão de Assuntos Sociais, resguardando as demais comissões competentes à análise de iniciativa e admissibilidade. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 467 de 2019. Não havendo quem queira discutir, como voto deputado Fábio Félix. Com o relator. Voto deputado Leandro Graz, o relator já é conhecido, também voto com o relator. Parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 467 de 2019 foi aprovado com 3 sims e 2 ausências. O item 5, nós pedimos para retirar de pauta. Não é o 5? É, o autor pediu, né? E o autor é o deputado Hermeto. Item 6, projeto de decreto legislativo número 56 de 2019, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Francisco Maia Farias. Autor, deputado Rafael Prudente. Relator,
deputado José Gomes. Porém, para ler o parecer, vamos escolher um deputado, né? Eu escolho aqui para ler, como já está aí direto, o deputado Leandro Grés já estava lendo os pareceres. Ler o parecer do relator José Gomes. Parecer do deputado José Gomes ao projeto de decreto legislativo 56 de 2019, de autoria do deputado Rafael Prudente. Peço permissão para ir direto ao voto, presidente. Permissão concedida. Nos termos do artigo 65, inciso 1, a linha I, do regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Assuntos Sociais analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito de matérias de concessão de título de cidadão honorário e benemérito. A Lei Orgânica do DF, em seu artigo 60, inciso 41, atribui privativamente à Câmara Legislativa do DF conceder tais títulos nos termos do regimento interno. O projeto de decreto legislativo em análise observa os requisitos estabelecidos na Resolução 250 de 2011, não havendo óbice à sua aprovação. O indicado, Francisco Maia, é pessoa de notório reconhecimento público, praticou atos de relevante interesse social para a população do DF e possui idoneidade moral e reputação ilibada. Formado em jornalismo pela UNB, trabalhou nos principais veículos de comunicação na cidade durante a década de 70. Foi pioneiro no segmento de produtoras de vídeo e, posteriormente, virou empreendedor no setor de eventos e hotelaria. Casado há 44 anos com Solange Pinheiro Farias, tem 3 filhos e 6 netos. Há 21 anos, Francisco Maia faz parte da diretoria da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Turismo e Turismo do Distrito Federal, a FEComércio. É o presidente do Sistema FEComércio e presidente da Câmara de Turismo e Hospitalidade da Federação. Foi presidente do Sindicato das Empresas de Promoção de Eventos do Distrito Federal, Sindeventos, durante 9 anos. Também foi vice-presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal, Sinditur, por 4 anos, além de presidente de honra do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do DF, o CONDETUR, e atualmente desempenha o cargo de conselheiro do CONDETUR. Diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, manifestamos voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo 56/2019. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei, decreto legislativo número 56/2019. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto, deputado Fábio Félix. Com o relator. Como voto, o deputado Leandro Grás. Com o relator. Eu também voto com o relator. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de decreto legislativo número 56/2019 foi aprovado com 3 sim e 2 ausências. Item 7. Projeto de lei número 533/2019, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento da Copa Estudantil de Futebol. O autor é a deputada Jaqueline Silva, o relator é o deputado Fábio Félix, no qual passo a palavra com permissão para ir direto ao voto. Senhor presidente, estamos tratando aqui do projeto de lei número 533 de 2019, de inclusão em calendário oficial. Destacamos como aspecto positivo primordial da proposição sob exame a disposição de fortalecer a prática desportiva por crianças e adolescentes em idade escolar. O estímulo por meio de uma competição de futebol é particularmente interessante, por se tratar de um dos esportes mais populares do país, com alcance para atrair incontáveis jovens interessados em participar do eventual torneio. Diante dessas considerações que o relatório completo traz, manifestamos pela aprovação no mérito do projeto de lei número 533 de 2019, no âmbito dessa Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 533 de 2019. Em votação, como vota o deputado Leandro Grás. Com o relator. O voto do deputado Fábio Félix já é conhecido. Eu também voto com o relator. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 533 de 2019 foi aprovado com 3 sim e 2 ausências. Item 8. Projeto de lei número 578 de 2019, que reconhece a prática esportiva eletrônica denominada como esportes ou